pensei muito se valeria a pena trazer esse tema pra cá, mas o Hélio dos Anjos chama a atenção a um tema que muitos de vocês, inclusive, falaram em anos anteriores, mas esse ano também falaram muito mais. Então, Hélio dos Anjos dispara contra empresários, 80% deles, pelo menos, são aproveitadores. É só no Náutico? Ele fala de um jogador específico, mas eu acho que abre bem o debate. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto? Agora vamos embora pro vídeo reagir aí às falas do técnico Hélio dos Anjos, videozinho extra, tá, meu povo? Videozinho extra, só porque o tema realmente é pertinente. Muitos de vocês já vêm falando isso quando uma pessoa que está ali no meio, né, o técnico de futebol, e o Hélio dos Anjos, que não tem papas na língua, ele fala mesmo, e nessa coletiva, depois da derrota do Náutico, né, contra a Ponte Preta, ele realmente tava no modo Hélio mesmo. E aí a gente vai escutar o que é que ele tem a dizer, né, sobre o caso do Marco Antônio. E aí ele cita essa questão dos empresários. Agora vamos escutar o Hélio. Boa noite. Eu queria falar especificamente de um jogador, porque eu acho que ele foi fundamental para o crescimento do futebol na primeira fase. Ele foi, para mim, um ponto de equilíbrio. Chama-se Marco Antônio. Coincidência ou não, mas depois dessa assinatura do pré-contrato, parece que ele caiu de produção nesses dois últimos jogos assustadoramente. Isso realmente está abalando o atleta e até que ponto você ainda vai ter condições de mantê-lo como titular? O Marco é um menino muito bom, família boa, cabeça boa, umas 10 pessoas, eu entre elas, Guilherme, Vinícius, Auremi, todas as pessoas que têm um ponto de equilíbrio e uma certa experiência no mundo do futebol, alertou o Marco, né, para ele deixar as coisas acontecerem. O Marco estava sem empresário. O dia que eu conversei com ele, eu falei, olha, eu não me sinto no direito de te indicar qualquer empresário para você, Marco, não me sinto, porque eu não indico empresário, eu não tem porquê, mas eu posso te orientar. Calma, pega um empresário a nível nacional, você está com um passe na mão, porque hoje é incrível, né? O cara recebe do clube e o passe dele está livre, porque quando ele está sem empresário, aí, né? Espera, final do ano, você está fazendo um bom campeonato. E o discurso, não foi combinado esse discurso. Esse discurso, quando o Guilherme falou, pai, coincidentemente, todo mundo está falando o que o senhor falou para o Marco. E o Marco sentiu-se no direito de assinar com um empresário, que para mim tem um histórico péssimo. Vocês ouviram falar no Gustavo, como é que é? Gustavo Maia. Ouviram falar mais no Gustavo Maia? Ouviram? Né? Essa balela de 600 mil dólares, que não vai. O esporte tem gente inteligente. Ele sabe que se tem um negócio, o esporte vai negociar. Esporte, você entende? Tem pessoas capazes de entender o que é isso. Você não viu falar mais. Você está entendendo? E o Marco optou por isso. Ele optou por isso. E eu particularmente falo uma coisa hoje verdadeira. Hoje, inclusive, eu estou muito triste, porque um treinador que me ajudou muito, está passando por um problema de saúde sério, que é o Sebastião Lazzaroni. Sabe, o Sebastião Lazzaroni me ajudou muito no início de carreira como jogador. Então, as minhas referências sempre foram os treinadores, não como treinador, como jogador. E por isso que eu virei treinador. Você está entendendo? Porque eu recebia muito conselho de treinador. Jogador de futebol hoje, você entende? Referência porra nenhuma de treinador. Treinador é um cara qualquer. Mas você sabe quem faz a cabeça desse treinador ser um cara qualquer? Os empresários. Porque quando você tira o jogador do time, o empresário, a primeira coisa fala, fica tranquilo. O conselho é esse. Não vai à luta, não. Vai à luta, vai trabalhar, você vai ter chance, corre atrás. Não, você está mal posicionado em campo,
é a conversa. Sério, fica tranquilo que eu já estou com proposta para você em dezembro. E o jogador, infelizmente, não escuta mais treinador. Tem os que escuta? Tem. Eu tenho. Nesse time da Ponte aí, não sei se vocês viram, no mínimo 7, 8 jogadores vieram me cumprimentar. Porque tem uma relação boa profissional. Então esse é o problema, sabe? Então o Marco achou por bem, junto com o seu empresário, né? Ir para um clube que eu sei qual é o contrato hoje. Eu sei qual é o contrato. E eu fico com dó deles. Eu tenho dó de jogador numa hora como essa. Eu, sinceramente, quando me contaram essa semana, ó, professor, se eu contar para o senhor qual foi o contrato do Marco no CRB, o senhor não vai acreditar. Por isso que eu falo. 80% dos empresários são aproveitadores. Porque uma coisa eu tenho certeza. O dinheiro adiantado o empresário pegou. E o Marco só vai pegar salário a partir de janeiro. Para mim já muda tudo. Já está tudo errado. Você entende? Porque eu não meto uma assinatura num contrato, meu velho, se na pior das hipóteses não tiver aqui na minha mão. Como jogador eu faria isso. Você está entendendo? Então, essa é a relação. Agora, o Marco desenvolveu bem. O Marco acreditou no nosso trabalho. Eu senti hoje o Marco pior do que no jogo passado. Mas eu senti o Marco muito inteiro no jogo do Brusque. Tanto que eu nem mexi nele. Nem mexi, porque ele estava inteiro, marcou, nós com um homem a menos, bateu de um lado, bateu de outro. Quer dizer, o treinador, a referência do treinador é essa. E a partir do momento que me passaram que o Marco fez o contrato, eu conversei com ele uma vez. Eu não tenho mais o direito de conversar com ele. Vai mudar o quê? Ele vai rasgar pré-contrato? Porque se ele rasgar o pré-contrato, o empresário vai ficar mal com o clube. O empresário está aqui hoje para ver a cobrança nele. O empresário vai estar aqui essa semana para ver o esculacho que vão fazer com ele. Não estou discutindo. A crítica. Joga o cara lá no meio, meu irmão. Joga o cara lá, ó, aos leões, em casa, tranquilo, escritório, ar-condicionado e o jogador se fudendo. Posso falar verdadeiramente e sem qualquer problema. Não dependo de empresário para ser treinador com 40 anos de futebol. Nunca dependi. Tenho hoje uma agente, menina nova, de família, porque a família dela é do futebol. É do futebol a família dela. É a família Figue, é a neta do Juan Figue. Porque eu escolhi a dedo uma pessoa que quer progredir juntamente, que eu estou progredindo ainda, você entende? Com o Guilherme, que vai ter uma carreira maior do que a minha em tempo, agora para frente, sabe? Mas quem decide a minha vida sou eu. Sou eu. Sou radicalmente contra. Pode falar o que quiser, pode me queimar, pode achar que o Hélio é isso, é aquilo. Você entendeu? Não tem acordo. E principalmente empresário, você entende? Pequeno. Porque esse pequeno, meu irmão, enquanto ele não vê o dinheirinho na mão dele, o grande não. O grande pega um jogador, investe nele, sabe que vou deixar ele 3 anos ali. Ó, esse jogador só vai me interessar mesmo, vou começar a ganhar dinheiro com ele daqui 3 anos. Esse pequenininho, esse meia boca, meu irmão, quer o dinheiro na mão. E o Marcos, conselho ele teve de pessoas importantes que têm uma história no futebol, né? Eu não posso, e eu falo isso para eles, aproveite um Auremi, aproveite um Vinícius, aproveite um Muriel, essa convivência com esses jogadores traz coisas boas, né? Só que o empresário consegue fazer a cabeça deles mais do que qualquer um. E que ele seja feliz. Eu não sei qual vai ser a decisão que eu vou tomar daqui para frente. Gosto dele, tenho um carinho especial por ele. Conheci pai, conheci mãe, conheci tia nas oportunidades que nós jogamos em Curitiba, eu com o CRB. Esse ano, tanto em Florianópolis quanto até mesmo em Santo André, do jogo do São Bernardo. A família dele estava, em Brusque a família dele estava, são pessoas boas, o Marcos é um menino bom. Agora, ele escutou mais o empresário do que os seus amigos e a vida que segue feliz. E nós vamos ficar aqui sofrendo, temos condições de resolver? Temos. Vamos buscar a solução? Vamos. Não sou de me entregar? Não sou. Mas hoje, sinceramente, eu estou arrebentado com tudo isso
de resultados que eu tô tendo. Eu acho que o torcedor do Náutico, ele pode até falar melhor do que eu, né? Realmente eu não tô acompanhando o atleta, mas eu quis trazer aqui as falas do Hélio. Também não parei, não fiquei parando pra ficar comentando cada coisa, porque eu acho que a fala dele já é forte por si só e ele tem muito mais experiência do que eu. Muito, mas muito mais. Então, eu deixei realmente ele falar tudo. Agora, é interessante a gente pegar alguns pontos, porque ele falou 80%, né? Óbvio que não é uma porcentagem exata, ele saiu contando cada um que não presta, né? Segundo o entendimento dele. Mas ele não generaliza. E é óbvio, né? E ele até fala, os grandes empresários e tudo mais. Generalizar, eu acho que é muito errado nesse debate agora. Joga até contra o debate ficar generalizando. Dizer, todo empresário não presta. Não é assim. Mas é bom entender um momento específico. Era um jogador que decidiu a vida dele junto com o empresário. O Hélio coloca ao lado dele, né, como ex-jogador, né, como treinador, toda a vivência dele, né, os companheiros também, e é algo que a gente vê rotineiramente aí no futebol, né, não é de hoje que os torcedores falam muito, não, empresário isso, empresário aquilo, né, seleção brasileira, são os empresários que colocam jogadores lá e tudo mais. Então, sempre bom trazer alguém que está no meio, que tem a experiência para trazer aqui essa visão. Como eu disse, eu não posso falar especificamente, né, no caso do jogador, né, do Marco Antônio, que está com pré-contrato assinado aí com o CRB, mas o que eu posso dizer é que isso acontece no Náutico. Isso acontece no CSA, isso acontece no CRB, isso acontece em todos os times, né? É natural. E aí você não pode generalizar. Todo empresário não presta. Mas é óbvio que tem ali as suas situações, as suas particularidades que você precisa realmente, você enquanto clube, você enquanto jogador, você enquanto técnico, você precisa ficar de olho realmente, porque pode acontecer muito isso daí que o Hélio dos Anjos acabou trazendo, né? Na coletiva de imprensa. Foi o Hélio no jeitão dele, tá? Adoro o Hélio. Tem muita gente que não gosta. Tem quem gosta, tem quem não. É uma figura realmente polêmica. Mas eu adoraria ver ele no CSA em algum momento da vida, né? Mas, enfim. Trouxe aqui esse debate e queria saber de você. O que é que você achou das falas do Hélio dos Anjos? Deixa aqui nos comentários. Isso é um vídeo extra, tá? Mais tarde a gente vai trazer aqui o que aconteceu na coletiva do CSA, né? Com a junta, pra saber o que é que aconteceu. Tem que ter alguma coisa muito bombástica, realmente, né? Pra fazer valer essa história toda, né? Essa demora toda, esse tempo que o CSA tá perdendo. Então a gente vai ficar de olho aqui, mas eu achei interessante trazer esse vídeo pra vocês, horáriozinho do almoço, né? E aí vocês vão me dizendo aí o que é que vocês acharam das falas do Hélio dos Anjos. Concordam? Discordam? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até mais tarde. Tchau, tchau.